Paz do Senhor Jesus a todos, vocês que estão nos assistindo hoje. Nós estamos aqui para o nosso primeiro podcast na nossa Igreja Assembleia de Deus Madureira Regional 12. E hoje nós estamos aqui com um convidado muito importante, o nosso pastor Marcondes. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, que alegria poder estar no primeiro podcast, né? Privilégio. Pelos irmãos da mídia da igreja e poder participar aqui, atendendo vocês. Muito obrigado. Deus abençoe grandemente vocês. Deus é bom, né, pastor? Maravilhoso. Pastor, nós estamos aqui hoje, queremos saber um pouco do seu testemunho, queremos saber um pouco como foi a tua trajetória até chegar aqui onde o senhor está hoje. Então, pastor, eu separei aqui basicamente algumas perguntinhas. E o senhor topa dar sequência com nós? Vamos lá. Vamos que vamos, né, pastor? Vamos juntos. Maravilha. Pastor, sem muita demora também, vamos lá. Como o senhor sentiu o chamado de Deus para o ministério pastoral e o que moveu ao senhor aceitar? O interessante foi quando eu me converti, aceitei Jesus, na verdade foi no hospital. Eu estava com uma enfermidade, não sabia o que tinha, mas já era mão de Deus para me chamar, né, para aceitá-lo, né, para vir para a fé. E ali eu tive um encontro com Deus. Eu era atleta, corria e era o meu futuro, era um desejo, né? Eu queria ser corredor, eu queria ser um atleta, queria correr a Olimpíada, eu queria... era essa a minha vida, na verdade, né? O sonho e objetivo, fazer, né, meu objetivo de vida e tal. Isso. Mas aí quando Jesus me chamou, ele falou comigo, olha, você não vai correr mais, se você correr para o mundo, você não ganha mais nada, você vai correr para mim. Pastor. Ali eu senti que algo tinha diferente para... ministerialmente falando, né? Deus tinha algo da minha vida. E aí eu fui entendendo, né? Conforme eu fui frequentando a igreja, Deus foi falando comigo. Até foi interessante uma vez que eu fui para uma oração, e nessa oração, um irmão orando por nós, eu e meu irmão, que hoje é pastor Marlon, que é pastor lá em Portugal. Opa, um abraço pro pastor Marlon aí, Marlon, forte abraço aí. Nós de Portugal. Exatamente. E aí a gente tava nós dois, ele e minha mãe, e essa irmã, uma irmã que orava muito pelas pessoas, né? Então, o interessante é que aí nessa época eu fui para uma oração junto com meu irmão, minha mãe, na casa de uma irmã, e ali Deus usou muito forte ela, né? Naquele dia eu fui curado, eu tinha uma enfermidade, uma gastrite, e eu passava muito mal, até eu não podia pegar condução, viajar, passava muito mal. Nesse dia, Deus usou muito essa irmã e me curou. Eu fui curado nesse dia dessa enfermidade e ela teve uma visão de um anjo chegando ali onde a gente estava, e ele derramou óleo na minha cabeça e estava me ungindo para o ministério. Até então eu não tinha entendido o que era. Já era um chamado mesmo. Já era. Eu não sabia pelo que eu ia passar ainda, né? Para mim era tudo novo, era novo convertido. E era mais ou menos com aproximadamente, o senhor tinha quantos anos, pastor? 17 para 18 anos. Era bem novo mesmo. Bem novo. Eu estou com 53 anos. Glória a Deus, pastor. E nesse dia foi algo assim extraordinário. E aí eu fui ungido, o anjo veio, derramou óleo na minha cabeça, me curou, e ela disse, olha, você não vai parar numa igreja só, Deus tem um ministério na sua vida, você vai cantar também. Ela disse até que tem um anjo tocando um instrumento de cordas. E eu nem tocava nesse nem tempo. Imaginava, né? Nem imaginava. Aí comecei então a dedicar a isso. Eu comprei um violão, e comecei no louvor, comecei cantando, fui fazer uma aula de violão, comecei a cantar, claro, cantava desafinado, tocava mal. Eu lembro da primeira vez que eu fui para um ar livre, muito ruim. Até fui, esse primeiro ar livre que eu fui, foi uma música que eu compus, mas muito, assim, até a letra legalzinha, mas cantei tudo desafinado. Mas eu tinha certeza daquilo que Deus tinha me dado. O senhor tinha sede, né, pastor? Daquilo, vamos dizer assim, do chamado que o senhor até então não sabia qual era, mas correspondeu, né, com aquilo. Sim, eu tive convicção daquilo. Isso, tive convicção, eu falei, eu vou me dedicar. E aí, na verdade, foi isso, foi aperfeiçoando, eu fui aperfeiçoando cada vez mais, e aí o Senhor foi me usando naquilo. Comecei a fazer umas visitas, eu ia com o meu violãozinho. Então, comecei cantando. O início do meu ministério foi louvando a Deus. Entrou nas casas já adorando a Deus, né, pastor? Foi. Aí tem muitos testemunhos de entrar em casas e Deus fazendo a obra. E eu só cantava nessa época, com o meu violãozinho, né? E aí foi caminhando, gravei até alguns trabalhos, na época de fita cassete. Não sei se você é dessa época. Não sou dessa época.
Eu não sou dessa época, mas o meu pai e minha mãe, eles têm também uma fita assim, né, gravada. Sim. E realmente é algo bem importante, né, pastor? É Poxa algo que é marcante na vida, né, pastor? Eu tive passei por essa época, né? Gravar fita cassete, louvor, gravei 10 louvores nessa fita Imagina, cassete. pastor. Depois 10, um né? CD, depois outro CD. Nossa, e tem tantas histórias, né? Se a gente for falar dessa época, a gente Sim. vai ficar aqui a noite inteira, porque olha, porque assim, cada conquista dessa, né? A fita. Pra gravar Sim. uma fita cassete naquela época. Não era Né? tão simples, né, pastor? Não é tão simples, uma gravadora e tudo mais, né? Tinha Tudo todo recurso próprio. Isso, e tinha todo, vamos dizer assim, uma Não dificuldade, né? Não foi uma gravadora que contratou. A gente foi com recurso próprio, Isso. acreditando no trabalho, fiz a fita. Depois vamos fazer o CD também pagando. Então, e tudo provisão de Deus. Deus proveu todas as coisas. Realmente Mas Deus só mostrando, cantava né, mesmo. pastor? Mostrando que... E a gente foi caminhando, né? Foi caminhando. Eu acho que a vida no ministério, ela é assim. Às vezes a pessoa se converte hoje, ela fala, você é um grande pregador. E acho que amanhã vai ser um grande pregador. Vai ser um grande cantor amanhã, qual o ministério que Deus tem na minha vida? E ele acha que é só também pastorear, também que é só cantar. Não, o ministério é tão amplo. Você pode fazer tanta coisa para Deus, né? E as pessoas às vezes se apegam ser pastor. Eu não Em quero ser algo, pastor. né? Eu quero ser um cantor. Ou não quero ser um cantor. Não, o ministério é amplo demais. Tem tanta coisa que Deus pode usar uma pessoa, hein? E a palavra diz, né, pastor, a seara é grande, né? Poucos são os ceifeiros. Deus ele não fala que, vamos dizer, o chamado pastoral é grande, ou para quem vai cantar é grande. Ele fala que a seara, ele generaliza Exatamente, tudo, são né? trabalhadores. Isso, Todos que a que obra, se né? convertem, vêm para o Evangelho, são trabalhadores. Sim. Você vai ter um trabalho. Um chamado para uma E boa aí obra, né? o interessante é você saber qual. Às vezes não opera, tem gente que opera no ministério errado. Né? E sofre. Mas eu estou fazendo para Deus, mas não é o que Deus te chamou. Você tem um ministério que Deus colocou na mão de cada um. Lá na Bíblia fala, né, que Deus dá o dons e Ele distribui conforme a necessidade. É verdade. A pessoa tem que entender isso, né? Então no começo eu entendi que assim, eu vou cantar. Eu entendi que comecei a cantar, eu gravei e graças a Deus foi bom. Teve uma saída, eu viajei muitos lugares. Eu comecei a fazer parte de uma equipe de missões. Que Aí legal. viajava parte do Brasil. Que bênção, pastor. Na época, já na Assembleia de Deus de Madureira, no campo missionário nosso, Mato Grosso, e Paraná, nos interiores aqui, e São Paulo, em muitos lugares, muitas cidades, a gente ia fazer missões. Eu só cantava. Eu só cantava. O senhor chegava. Eu cheguei a Era a cantar. parte do louvor, era o Eu senhor. cheguei a fazer uma dupla até com meu irmão, pastor Marlon. Nós dois, depois ficamos um só, um cantava separado do outro, né? Então a gente viajou o Brasil, vários lugares cantando, vários lugares. Mas eu só cantava nesse tempo. E é interessante, né, pastor? Eu lembro que também quando eu me converti, não faz muito tempo, né? Faz pouco tempo, mas é muito importante saber o que Deus quer pra gente, né, pastor? Eu também comecei a tocar violão e eu fui líder de louvor de uma igreja. Só que como eu tinha pouco entendimento, nem casado eu era na época no papel, né? Então a gente realmente assim, eu tinha muita sede, mas pouco conhecimento. Isso que é um perigo, né, pastor? E depois quando eu fui para uma outra igreja onde eu fiquei um tempo, nessa igreja lá, a pastora sempre falava, não, você precisa estar certinho com Cristo, tem que estar, vamos dizer assim, existe um padrão. Vida. Isso, existe um padrão para que possa dar certo as coisas, né? E eu lembro que eu demorei 1 ano e meio para poder entrar no grupo de louvor. E quando foi para entrar no grupo de louvor, eu vi que não era aquilo para mim. Sério? Então você vê que, tipo assim, é um processo que Deus... Você tinha o desejo... Isso, e eu ensaiava em casa, falava, não, eu tô rápido, eu vou acho chegar, que vou tocar. isso. E quando eu casei, e a pastora falou assim, ó, vamos sentar para conversar. A gente sentou, falei, pastora, eu não quero mais isso, eu quero... eu vi que Deus me chamou para orar pelas Direcionou pessoas, pra outra coisa. não, era para outra coisa. Aí ela falou assim, então vamos esperar mais um tempo. Que legal. Não, isso é importante, né? É bom as pessoas saberem disso. Não é porque eu estou fazendo a obra de Deus, mas eu posso estar fazendo numa área errada. Sim. Que não fui chamado para ela. Não que seja errado, como se você tivesse, eu estou pecando. Não, é que não vai fluir tanto. Isso. Porque Deus não chamou você para aquilo. Isso, e o cara acaba se arrebentando, né, pastor? Porque muitas vezes não está preparado para aquilo. Né? Existe toda uma preparação, que nem o senhor falou, obra é obra, mas E é tudo bom, tem né? o seu tempo, né? No meu Isso. caso, desde aquela visão que eu tive, que a irmã teve comigo ali na casa, orando por mim, e pelo meu irmão, que a gente ia fazer missões e tudo,
e daquele instrumento que eu me dediquei, Deus me usou naquele tempo naquilo, mas o ministério se ampliou depois, né? Sim. Se ampliou. Até teve um interessante, Wesley. Um dia eu estava também louvando a Deus numa igreja, Deus levantou um pastor que estava pregando lá, e ele disse para mim, olha, você vai louvar a Deus viajando tal, mas vai chegar um tempo que você vai parar de fazer isso, porque Deus te chamou para o pastorado. Eu até olhei para a cara dele na hora assim, porque assim, não, acho que não. Acho que não, né? não entendi, não, eu não entendi muito o que ele tinha profetizado, mas aí para frente, Deus me encaminhou para o ministério pastoral. É o tempo, né, pastor? É. Realmente. Foi aí que Deus me deu um norte, né? Falou, olha, você vai pastorear e no pastoreio você vai usar também o dom do louvor, que é o que eu faço hoje, até os dias de hoje. Se juntasse, né, pastor? Se agregasse. Exato, complementasse. Né? Isso, a palavra vai ser complementar. Você vê, né, que interessante. Hoje o senhor pode adorar, o senhor pode louvar. É o que eu faço até hoje. Apacentar, né? Exatamente, faço louvor. Claro que dou liberdade para o Ministério do Louvor, para outras pessoas, mas Deus me usa nisso também. E aqui até hoje, né, na igreja, eu faço louvor, estou com o Ministério de Louvor, né, e lidero com eles também ali, a equipe de louvor, mas também sou pastor da igreja. Então, uma coisa Deus uniu, né, me deu louvor e também me deu o Ministério da Palavra. E é interessante, né, pastor? Interessante Deus ele realmente agregar tudo isso, né? É muito interessante. Né? Juntou tudo isso. Foi quando eu estava servindo a Deus do louvor, e aí houve a necessidade, foi a pergunta que eu vou chegar agora, que você me perguntou, foi nesse dia, que aí o meu pastor procurou o presidente, procurou o nosso pastor, dizendo, eu preciso de alguém para dirigir uma igreja, que lá no Rio Grande do Sul, precisamos de um pastor lá. E aí chegou até mim, né, um convite, olha, e se tiver um convite para você, uma oportunidade de você pastorear uma igreja lá no Rio Grande do Sul, como é que é? Aí Deus já tinha falado comigo, já tinha falado com minha esposa, já tinha preparado a gente. E eu era diácono nessa época, e aí o meu pastor local fez o convite. E aí? Você vai? E aí nós fomos orar. Foi aí, a partir desse dia que nós sentimos o chamado pastoral. Fui como diácono, né, já fui separado ali ao presbitério, e aí fui para a primeira igreja no Rio Grande do Sul, para pastorear uma igreja que, Wesley, o pastor disse que tinha 15 pessoas na época, tinha, né? Mas quando eu cheguei lá tinham 3 pessoas. A igreja estava praticamente fechada, mas Deus abençoou muito aquele tempo lá. Interessante. Foi muita experiência. E que legal poder olhar para trás assim, ver tudo que passou, né, pastor? Onde o senhor está hoje. E realmente o senhor foi deixando basicamente legados, né? Foi deixando legados. A história foi sendo feita, né? Isso. Como eu estava dizendo para você, do louvor a gente vai crescendo, né? Eu não cantava tão bem, não tinha afinação, não tocava instrumento, mas você vai se dedicando, Deus vai dando graça, Deus vai colocando tudo no lugar. Aí eu comecei a cantar, gravei e tal. Quando eu fui pastorear, eu não pastoreava, eu não tinha experiência pastoral. Cheguei lá com 3 pessoas, né? A igreja quase fechando. Aliás, tinha uma placa de vende-se, Wesley, na porta da igreja. Vende-se o prédio. Vende-se. Mas graças a Deus, foi assim. Eu tenho que contar esse testemunho. Veja bem. Porque quando eu cheguei lá, eu cheguei assim, eu trabalhava numa multinacional. Trabalhava numa empresa boa, General Motors do Brasil, ganhava super bem, estava bem estabilizado. Aí quando houve esse chamado, e a gente entendeu que era para ser, fomos pela fé. Pela fé. Não tinha promessa de salário, até porque tinha 3 crentes lá. Sim, não tinha como, né? Foi pela fé. Sim. A gente vai, Deus enviou. Falei, então vamos. Aí quando eu cheguei lá, na cidade, eu fui com a mudança já. Porque o irmão disse para mim, tem uma casa já preparada para o senhor aqui. Então eu falei, então eu já vou levar a mudança. E é verdade, depois você leva a família. Sim. Depois você leva a família. Eu falei, tá bom. Colocamos a mudança no caminhão e fomos. Cheguei no Rio Grande do Sul, cidade de Itapejara, cidadezinha pequenininha, 20 mil habitantes. Placa de vendas, prédio quase que abandonado. 3 crentes me recebeu. Um presbítero e mais o tesoureiro que era da igreja lá. Eu falei, beleza, o caminhão da mudança está aqui. E a casa? Sabe o que ele me disse? Tem casa não, pastor. Capaz, pastor. Não tem casa. Eu falei, onde que eu vou largar minha mudança e onde que eu vou morar? Eu falei, não, pastor, é o seguinte, pega a tua mudança, deixa na igreja. Depois a gente arruma uma casa e leva a tua mudança para lá. Eu disse não. Foi aí que eu fiz uma prova com Deus. Eu disse, olha Deus, se o Senhor me trouxe aqui, foi do Senhor que eu vim, que é a tua vontade de eu pastorear essa igreja,
o senhor vai providenciar uma casa para mim amanhã. Amanhã. Se eu arrumar a casa amanhã, eu fico. Se eu não arrumar a casa amanhã, vai eu e a mudança de volta. Não vou ficar mais. Né? Não vou ficar. E aí o motorista falou assim, amanhã eu tenho que voltar com o caminhão. Né? Não dá para ficar. E aí ele pegou, fizemos um propósito com Deus ali, orei à noite, no outro dia, saí com um caminhão nas ruas da cidade, procurando uma casa. Parei num bairro, falei, desce aí, para o caminhão que eu vou descer. Desci, bati na primeira casa, velho. Primeira casa. Bati. Aí veio um senhor de cabeça branca e tal. Eu disse, olha, eu sou pastor lá de São Paulo, e estou vindo para pastorear uma igreja aqui, bairro tal, e estou procurando uma casa para alugar. O senhor sabe de alguma casa para alugar? O senhorzinho olhou para mim, olhou para o caminhão, olhou para mim de novo. Olha só que mistério, né? Olhou para o caminhão e disse assim, eu tive um sonho essa noite, eu sou crente, sou da Igreja Assembleia de Deus aqui da cidade também. Eu tive um sonho. Nesse sonho eu vi um caminhão vermelho, que o caminhão nosso era vermelho, caminhão vermelho chegando na minha porta e alguém me perguntando de uma casa para alugar. Olha, foi forte, né? Aí eu disse assim, sou eu. O senhor sabe de alguma casa? Ele disse, essa casa aqui é de um amigo meu. Pode perguntar para ele lá, vai estar o lugar que ele está lá, é um professor, sim, e ele vai te alugar essa casa. Pois não deu certo? Aluguei a casa, descarreguei a mudança, no mesmo dia. No mesmo dia. Eu já estava com a mudança feita pronto. Já descarreguei a mudança, deixei a mudança lá, peguei a chave da casa, tranquei a casa e voltei. Voltei e já voltei com a família. E ficamos ali 3 anos e meio. Nossa, tanta coisa eu aprendi. É a primeira vez, né, que eu fui. Deixei tudo, né? Para estar numa cidade estranha, com pessoas estranhas, com cultura estranha, né? Que a gente não conheceu. Os gaúchos, né? São totalmente diferentes dos paulistas e tal. Mas foi assim, foi tremendo. Foi tremendo que Deus fez com a gente ali. Que extraordinário. Né? Ah, Deus é fiel. Quando ele chama, ele prepara tudo. Né? E engraçado que... Engraçado não, né? Digamos assim, que interessante, na verdade. Porque ele preparou o senhor, mas assim, já preparou o rapaz que ia te receber também. Já falou com ele, já mostrou para ele. Tipo, já tinha preparado a casa, né? Eu fico imaginando se o senhor não tivesse feito essa prova, de repente, não vou ficar aqui na igreja. O senhor não tinha vivido algo tão extraordinário. Não, se eu tivesse vindo embora também, né? Ou se tivesse vindo só embora. Só decepção, eu ia ficar chateado com os irmãos, os irmãos falharam. Não é de Deus. Não é de Deus, né? Talvez tinha parado o chamado ali mesmo. Exatamente, porque realmente acaba afetando, né, pastor? Acaba. Isso é realmente está sensível, né, pastor? Está sensível. Nossa, passei muitas coisas ali, Wesley. 3 anos ali, em Itapejara, no Rio Grande do Sul. Cidade muito fria. Nossa. Primeira vez que eu passei tanto frio, quase nós desistimos por causa do frio. Por causa do frio, quase que eu desisti. Era temperatura -7. Imagina, a sensação térmica para onde? Nossa, verdade. Né? E a igreja não tinha condições, a igreja 3 crentes, a gente começou a ver como é que eu vou viver, como é que eu vou viver, como é que eu vou pagar aluguel. A igreja lá era um prédio, pra você ter ideia, era um prédio que estava alugado para a igreja, mas era um prédio que tinha sido um centro de umbanda. E o pai de santo tinha morrido ali no terreno. Nossa. Para você ter ideia. Tinha gente que fazia cabeça naquele lugar e começou a frequentar a nossa igreja. Quanta libertação teve ali. Quantas pessoas manifestaram demônio. Ali era assim, quase todo culto. Era gente manifestando demônio. A proposta era grande, né? Não, ali foi tremendo. Foi tremendo. Porque a gente chegou com pouca gente e as pessoas que estavam voltando ali a frequentar o lugar, já vinham para a igreja, era que frequentava o centro. Sim, que daí eles começaram onde eu ia, né? Agora é a igreja, vamos lá. Aí Deus começou a fazer libertação. Isso, com certeza eu ouvi histórias também, né? Lá tem um culto diferente, um exemplo. Né? Exatamente. Não, foi tremendo. Foi uma experiência assim. Foi o que marcou minha vida, porque foi a primeira igreja, a primeira vez, tudo primeiro, tudo novo, com a família. Eu tive que arrumar emprego ali num frigorífico. Nossa, depois eu conto como é que foi esse frigorífico. Eu tenho um dia que contar. É mesmo, você? Nossa, Deus, foi tremendo. Foi um frigorífico. O que Deus fez nesse frigorífico aí. Meu Deus. Um dia eu conto pra vocês. Não, vamos. Já estamos aqui então marcado para o próximo podcast. É verdade. A gente marcar e ver a questão aí como que foi lá, né? Foi, o trabalho ali, como que Deus abriu a porta pra mim ali, o que eu passei ali, né? Foi o bom que já deixa um gostinho aqui, pastor, de quero mais, né? Isso. Vamos ficar interessado na história. Eu quero contar ali, porque é interessante a história. Então. É interessante o que Deus fez ali. Né?
Maravilha, pastor. Mas vamos lá. Pastor, não, é tremendo demais. Então nós vamos para a segunda pergunta. Tá. Pastor, hoje como que... A pergunta é assim, ó, como sua família, tanto cônjuge e filhos, né, se relaciona com o seu mistério, aliás, seu ministério, e como o senhor equilibra tudo isso? Então, quando Deus me chamou pro ministério em si, de sair mesmo do lugar, Sim. fazer missão, minha mulher super entendeu, porque Deus já tinha falado com ela. Deus já tinha tocado no coração dela, já tinha falado com ela. Ela já era crente, pastor? Como é que era? Na verdade, eu conheci, porque foi assim. Vamos voltar só um pouquinho para a gente entender essa parte. Sim, sim. Quando eu me converti, a Assembleia de Deus antigamente, lá, não sei quantos anos atrás, na época eu tinha 17 anos, era uma igreja assim que pregava que Jesus ia voltar amanhã. Era quase todos os cultos, era assim. Ó, você não tem mais que fazer nada na vida. Jesus vai voltar amanhã. O que eu fiz? Eu parei até de estudar. Eu parei de estudar. Né? E meu pai até brigou comigo, né? Achou muito ruim, porque ele é assim, meu pai, ele sempre trabalhou. E sempre sustentou a família e falou assim, eu quero que vocês estudem. Eu não tive estudo. Meu pai teve a quarta série, mas meu pai chegou a liderar, ser encarregado geral de empresas, uma empresa grande. Né? E meu pai é muito inteligente. Então ele falava para mim assim, vocês não vão parar de estudar. E aí quando eu me converti, Jesus vai voltar amanhã, eu vou parar de estudar e vou fazer a obra. Então eu peguei meu violão e ia fazer visita, ia fazer a obra e tal, e tal, e tal. Ele não era crente? Hã? Teu pai Não, até hoje ainda não é. Até hoje. Meu pai, até Deus hoje vai pegar ele, né, pastor? vai pegar ele. Em nome de Jesus. Eu creio. Ele vai assistir esse podcast aí. Verdade. Pega ele, Jesus. Pega ele. E aí ele ficou muito bravo. Eu parei de estudar. Pra você ter ideia. Eu tenho irmãos farmacêuticos, o pastor Marlon é formado em farmácia, na Unimep, na faculdade lá em Piracicaba. Tem um outro irmão, Marblex, é formado em administração de empresas. Tem um irmão que é advogado. E aí eu falei assim, eu vou fazer teologia. Meu pai ficou doido. Ficou bravo. Vai parar de estudar? Eu falei, parei. Vou fazer teologia, vou fazer a palavra, vou estudar a palavra de Deus e eu vou me dedicar para Deus. Só que aí que tá, um engano a gente. Jesus vai voltar? Vai. Mas a gente tem que trabalhar nesse mundo. A gente está aqui ainda, a gente tem que... Enquanto isso, né, Enquanto pastor? isso, né, vamos crescendo, vamos aprendendo, vamos lendo, vamos crescendo. Em graça, né? E é isso que às vezes eu errei. Né? Eu errei. Aí o que aconteceu, Wesley? Depois de anos parado de estudar, eu entendi, opa, não, tem que estudar, eu tenho que me preparar até para pregar o evangelho com mais sabedoria, com conhecimento, Saber o que tá falando, entrar em círculos, né, que sem estudo talvez eu não entraria, porque eu não teria conhecimento, voltei a estudar. Quando eu voltei a estudar em São João da Boa Vista. Então eu fiquei, eu acho que uns 7 anos parado. Quando eu voltei a estudar, foi nessa escola que eu conheci minha esposa. Foi ali que eu conheci ela, tive amizade com ela, era minha companheira de sala, né? Estudava junto na mesma sala. Sim. Aí eu conheci e ela não era evangélica, e aí eu comecei a falar de Jesus para ela, comecei a levar ela para a igreja, ela veio para a igreja, uma amiga ainda minha, aí no dia do batismo, que ela se batizou na igreja, eu estava lá, mas prestigiando ela como amigo. Sim. Né? Então, né, pastor? Minha amiga, minha amiga. Então, né? E aí depois tivemos, né? Mas já estava orando, pastor. Não? Orando, né? Orando. Eu falei assim, Jesus, glória a Deus, aleluia, né? Lembra de mim, papai. Lembra de mim. E aí me apaixonei por ela por mim. A gente começou então a namorar, ficamos noivos, aí casamos, mas ela sempre entendeu esse meu chamado. Sim. Eu sempre disse para ela, olha, eu tenho um chamado de Deus. Deus me chamou para algo. Até então eu só cantava. Eu disse para ela, eu tenho um chamado de Deus. E ela abraçou, ela disse, olha, se Deus te chamou, eu estou junto. Eu estou junto. Né? Por isso que essa pergunta que você me fez, desde essa época, quando a gente já se relacionou para namorar, eu já coloquei essa visão para ela. Deus vai me chamar para isso. Então, quando Deus me chamou, ela abraçou. Ela abraçou. Que bom, né? E ela, minha filha era ainda pequenininha, né? E aí fomos ela e minha filha pequena, fomos para a primeira vez, né, para a obra de Deus, obra missionária no Rio Grande do Sul. E aí até hoje, 25 anos que ela está do meu lado fazendo obra. Que benção. E o senhor só tem uma filha? Uma filha. Eu tive antes, né, um filho. Antes de casar com a Patrícia, eu tive um filho. Hoje ele tem 32 anos, mais ou menos. Acho que é isso. 30 e poucos anos. Tenho um netinho e uma netinha. Depois que eu conheci Jesus, fiquei firme. Depois
de anos, 7 anos, aí eu me casei com a Patrícia. Ah, que bacana, pastor. Mas eu sou avô já. Já é avô, já. É, pastor, que benção, né, pastor? Ainda não tinha, né, todo esse temor de Deus que eu tinha, né? A pessoa que né? não tinha, errei, né? Sim. Mas meus filhos, meu filho não é um erro, né? Meus netos não são Sim. erro. Mas o meu filho está aí, é uma E bênção, isso amo importa, muito né, ele. pastor? O importante é isso, né? Amo muito ele. Glória a Deus por isso. Pastor, que benção. Que benção que a pastora Patrícia, ela abraçou junto com o Senhor tudo isso, né? E também trouxe a filha junto e realmente a experiência foi os três, né, pastor? Deus tem Minha realmente... filha tem 19 anos. Então. É claro que ser filha de pastor não é fácil, a Sim. cobrança é muito grande, mas ela está sempre do nosso lado, né? Está aí caminhando. Sim. E sempre esteve junto. Isso é mais importante, né, pastor? Glória a Deus. Pastor, a terceira pergunta: em quais momentos da sua vida o senhor experimentou o maior crescimento espiritual? O senhor lembra, assim, como é que foi? Eu acho que hoje em dia assim, é difícil a gente pensar assim o maior, porque ainda não, vamos dizer assim, que todos os dias tem coisas novas, né, pastor? Mas vamos dizer assim, de até hoje, assim, o senhor lembra, assim, como que foi uma das maiores experiências? Olha, a conversão foi muito forte, né? No hospital doente. Sim, eu conheci Jesus. isso foi bem forte. A primeira vez que eu fui para uma oração e fui batizar com o Espírito Santo, para mim também foi marcante demais. Né? Numa garagem, orando com 4 irmãs, e Jesus me batizou com o Espírito Santo. Né? Ali realmente mudou minha vida, porque foi o dom espiritual, né? Deus me selou com o Espírito Santo. Eu me lembro disso. Porque não era algo normal, né, pastor? E que, tipo assim, que se vive todo dia, né? É algo realmente que é. Não, foi marcante, extraordinário. né? Foi extraordinário. Um mistério muito grande no dia ali. E a primeira vez que Deus me usou em profecia, tá? Foi tremendo. Na verdade, tem inúmeros, né, pastor? Foi tremendo. Foi porque eu estava também numa reunião de oração, nem sabia o que era o dom de profecia. E aí Deus tomou minha boca e falou com a gente ali. Eu fiquei impactado, né? Eu fiquei impactado. Foi tremendo. E a primeira vez também que eu fui para a obra, né? Que Deus começou a me usar ali naquele lugar que eu disse para vocês, que era um lugar carregado, né? As pessoas tinham feito rapado a cabeça, bebido sangue de galinha na minha salinha pastoral, antigamente, que agora virou sala, né? Era sala pastoral agora, mas as pessoas que vinham falavam, pastor, eu fiz a cabeça ali. Eu cortei o cabelo, bebi sangue de galinha naquela salinha ali, e é onde eu fazia aconselhamento. E aí então as pessoas vinham possessas de demônios. Era muito, né, pastor? Muito. Meu irmão, teve gente que caía demoniado na rua. Eu tinha que buscar na rua para trazer para a igreja. Imagina, Tem pessoas que o demônio pegou na rua e levou para ir embora, porque a pessoa nem conseguia entrar na igreja. Um trabalho de libertação. Então né, foi pastor? forte esse tempo. Eu e a Patrícia. A gente expulsava demônios, os demônios iam na nossa casa para perturbar a gente. A gente ouvia os barulhos, as perturbações à noite. Teve noites que a gente não dormiu. Não dormiu. Por conta de tudo isso, né, pastor? Realmente é. Porque E que então, bom eu que- cresci muito nessa época, porque eu nunca tinha tido essa experiência de lidar com expulsar demônios ali quase todo culto. Não, teve uma vez, Wesley, teve uma moça que tentou se matar. Ela cortou os pulsos. E o marido dela sem ser crente. A primeira porta que ele achou foi a nossa. Eu morava do lado da igreja. A primeira porta que ele achou foi a minha, 3 horas da madrugada. Bateu na minha porta e falou, pastor, a minha mulher tentou se matar. E eu preciso que o senhor ajude ela, dá um conselho para ela. Aí nós abrimos a igreja e fomos orar por ela. O que você acha que aconteceu? Manifestou demônio. Manifestou. Era demônio. Demônio de morte. Demônio de morte. Demônio de morte. E você vê, né, pastor, que preparo, né? Realmente, quando Deus preparou o senhor para ir, Deus já sabia o mistério para aquele lugar, né? Exato. E realmente o senhor, com toda, vamos dizer assim, mesmo não tanta, mas a pouca caminhada que o senhor tinha, Deus, na verdade, já tinha preparado. isso, para ele preparou todo o local e realmente ele queria usar o senhor naquele lugar, né? Foi. E hoje como é que tá lá, pastor? Fechou? A igreja continuou? Como é que Não, é? a igreja continuou e na época que a gente estava lá, a gente conseguiu um terreno, ganhamos um terreno, lutamos muito para conseguir esse terreno lá e hoje construímos uma igreja. A igreja lá está construída. E é no mesmo lugar? Ou Não, é outro lugar. Outro lugar. É outro lugar. Mas você vê, né, que interessante, né, Está pastor? bonita Que a Deus igreja faz, lá, né? já tem outros pastores, já passou outros pastores Sim, lá, sim. e estão trabalhando lá e tá crescendo a obra lá. A obra cada dia mais crescendo, né? Sim, sim. Interessante. É uma benção lá.
ficou lá, né? Registrado lá. Então um abraço pro pessoal do Rio Grande do Sul, né, pastor? Tapejara, Rio Grande do Sul. Deus Nossos abençoe irmãos a gaúchos. todos. Né? Pastor, Só não aprendi, Wesley, a tomar chimarrão. é verdade, chimarrão. Não né? aprendi. Eles são bem. Eles tomam gostam de chimarrão. todo dia. Toda hora. É né? cultura, né? É bonito de ver, mas Chimarrão eu e não... churrasco, né? É, o churrasco eu já aprendi. Churrasco eu gostei. Isso deu pra aprender, né, pastor? Churrasco eu gostei. Pastor, como que hoje o senhor consegue lidar com as controvérsias ou as divisões dentro da igreja? Vamos dizer assim, hoje agora um papo assim, mais pastoral do dia a dia, né, pastor? Como é que hoje o senhor consegue lidar com tudo isso? Do que você fala? Das diversas de igrejas ou dentro da própria igreja? Vamos dizer assim, hoje dentro aqui, tipo, em questão que nem o senhor hoje considera bastante gente, acompanha bastante gente, e infelizmente, vamos dizer assim também, muitas pessoas pensam diferente, né? Então tem pessoas que têm ideias diferentes, pessoas que não concordam, né? O senhor faz visita em casas, provavelmente o senhor deve escutar muitas coisas, né? Sim. Então hoje assim, como é que o senhor consegue lidar com tudo isso e mesmo assim, né, sendo pastor de igreja, liderando e tudo mais, né? Então, Wesley, o que a gente como pastor, a gente não pode ser aquele que é o dono da verdade em tudo. A gente tem que, a gente sabe a verdade, sabe da palavra de Deus, mas a gente tem que saber que pessoas são diferentes, têm pensamentos diferentes, né, vieram de educação diferente da sua, de culturas. Então, sempre quando eu venho para a igreja, vai ter uma visão diferente, vai ter um pensamento diferente. O pastor, eu aprendi que a gente tem que saber ouvir, ouvir bastante, bastante e bastante, para depois, quando você tentar fazer a pessoa ter uma visão, ou melhorar a visão dela se estiver errado, mas com muita paciência, sabe? Não julgando, não lançando fora, mas tentando de alguma forma fazer a pessoa enxergar a verdade da palavra de Deus, não sua opinião, mas a palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz, né? diz. Às vezes pessoas vêm, como aconteceu agora no último batismo, eu fui conversar com os discipulados, eles falaram assim, olha, eu vim do candomblé, eu vim da religião tal, eu vim da macumba tal. Então as pessoas vêm com uma visão, com a forma de cultuar. E aí você tem que colocar a forma, mas não também impor. Mas Obrigado, mostrar a verdade, para que as pessoas possam entender a palavra de Deus. Às vezes acontece de ter dissensão na igreja, de ter uma briga, uma confusão, como teve várias vezes, a gente já presenciou isso. Não vai acabar, né, pastor? Não, infelizmente também. Já tive que disciplinar obreiro que brigaram, e até pegaram nos tapas mesmo, foram as vias de fato. Mas sim, tem que sentar, disciplinar, porque é um pai de família. Sim. Então não é só, brigou, eu vou lançar fora da igreja. Não. Não é bem assim. A gente vai disciplinar, porque o pastor tem que aplicar a vara da disciplina, mas também com amor, com cuidado, para que, por causa de uma confusão, você perder a pessoa para o mundo aí. Não, né? Então a gente tem que tentar ali reparar, tentar de alguma forma mudar a pessoa, para que ela possa continuar na igreja. Porque o intuito é esse. São pessoas que precisam crescer. Né? Então, se Deus te deu uma maturidade maior para você ser pastor da igreja, você tem que ter maturidade também para saber apacentar todo tipo de ovelha. Isso. Até porque o senhor não consegue escolher, né, pastor? Quem vai entrar dentro da igreja. Né? Exatamente. Realmente não é um trabalho fácil, né, pastor? Não é, mas assim, o que Deus chamou a gente, né? A gente gosta de fazer, de cuidar de pessoas. É claro que é mais lidar com problemas dos outros, né? Não é fácil. Isso a gente fala, não é para qualquer um, né? Tem que ser um chamado de Deus mesmo, né? Porque na verdade você vai ter que resolver muitos problemas das pessoas e deixar o seu de lado às vezes, né? Deixar o seu de lado às vezes. Basicamente assim, Deus em primeiro lugar, né? Lógico. Mas a gente servir, né? Melhor, a Bíblia fala para que isso. melhor dar do que receber. Exatamente. Um dia eu estava aqui varrendo a igreja, cuidando aqui, aí a irmã disse, pastor, mas que coisa, o pastor limpando a igreja. Eu falei, mas a gente está aqui para servir. Para isso mesmo, né? A gente está aqui para servir. Jesus lavou os pés dos discípulos, mostrando que a gente tem que aprender com Jesus, né? Mostrando isso, a humildade. Então eu disse para ela, irmã, eu sou dessa escola. Eu sou da escola que pastor tem que servir. É que, na verdade, hoje em dia, a gente está vivendo um outro tempo.
A gente está vivendo um tempo de igrejas muito grandes. É claro, pastores pastoreiam uma igreja de 1000 pessoas. Ele não vai se envolver com o problema das pessoas, porque não tem como. Não tem. Aí a pessoa diz, eu não tenho pastor, não vejo ele, eu só vejo na igreja. Mas a igreja é grande, é 1000 pessoas. São 1000 pessoas. Né? Então, uma igreja menor, a gente consegue lidar mais com cada um, sim, consegue ouvir o problema de cada um. Tudo, né? E, na verdade, a gente ouve o problema de até mais que esses pastores que tem 1000 pessoas lá. Porque a gente ouve o problema de todas as pessoas da igreja. Sim, sim. Então, a gente tem que lidar, aconselhar, mostrar, tentar mostrar um melhor caminho, orar por essa pessoa, né, para que ela... E esses pastores de uma igreja grande, as pessoas estão lá frequentando a igreja grande e tudo bem, não tem problema algum, mas não vão ter um pastor perto ali. Né? Para o pastor é até bom, que ele tem 1000 pessoas, não vai se envolver tanto, né, com os problemas de cada um. Mas para a ovelha já é complicado. Na verdade, com as igrejas menores como a nossa, elas são mais apacentadas, né? São mais cuidados do que nessas igrejas maiores. Realmente, quando a igreja maior... Nada contra a igreja maior também, né? Não, mas, claro, mas... eu acho assim, que Deus chamou um pastor e disse assim, o pastor tinha 100 ovelhas, perdeu uma. Eu acho que assim, até 100 ovelhas, acho que está ali, o pastor consegue apacentar. É bíblico, né? É bíblico. Consegue cuidar melhor, vamos dizer assim, consegue dar mais atenção. É verdade. E é bem isso, pastor. É bem isso, porque realmente o pastor tem que estar, né? Ele tem que estar junto com a causa da pessoa. E quando a pessoa eu acho assim, quando a pessoa ela se submete à palavra, ela submete à obediência do pastor, ela vai estar ali para escutar, ela vai querer mudar, né, pastor? Agora, quando já é difícil chegar no pastor, quando chega o problema já está um caos, né? Então, dificilmente a pessoa vai querer voltar atrás daquilo. Às vezes acontece, né? Mas é difícil realmente. É bem melhor mesmo, né, pastor? Uma igreja menor. Tem igreja por aí que tem 5.000 membros. Eu fui uma vez numa igreja, eles estavam com 2.000 membros. É uma igreja muito grande. E era um prédio assim, tipo um barracão, na verdade, né? Eles tinham a praça de alimentação, era tipo tipo um shopping dentro da igreja. Eles tinham loja de roupa, eles tinham barbeiro, né? Eles tinham um monte de coisa dentro da igreja. Nós estamos na capital. A capital tem essas igrejas grandes aqui. A gente Sim. sabe, tem várias igrejas grandes, né? Grande, isso. Com uma estrutura, mega estrutura. Mega estrutura. E daí, naquele dia que eu fui lá, ele falou assim que estava pequena. E eles estavam mudando para um outro barracão. Nossa. E agora eles estão com 5.000 pessoas. Num culto, 5.000 pessoas. E a gente tem É lado muita dessas gente. igrejas. É muita gente. É pastor. muita gente. É Como muita é que vai gente. pastorear isso aí? Né? Então, você entende? Então, Agora deixa eu defender também a classe pastoral, só para fazer um adendo aqui. A gente é pastor de igreja pequena. Né? E eu tenho que dizer isso. Os pastores de igreja grande têm uma estrutura maior, salário bom. Porque às vezes a pessoa pensa assim, pastor, e não é falando mal desses pastores, né? Tem gente muito boa, honesta, e a igreja crescendo, glória a Deus, não é isso. Mas eu quero dizer assim, tem gente que fala assim, todo pastor é ladrão, todo pastor rouba, o pastor está roubando não sei o quê. Na verdade, é porque vê com carrão, vê com não sei o quê, não sei o quê. Na verdade, são muito poucos pastores que vivem assim. A maioria são pastores de igreja pequena, que estão ali, eu conheço muitos, e já vivi assim também, que tem que trabalhar o dia inteiro, e aí na noite tem que ter uma mensagem para pregar para a igreja, tem que cuidar da família, depois no outro dia tem que acordar cedo. Como eu vivi no Rio Grande do Sul, eu acordava às 4 da manhã para ir trabalhar, e o dia todo trabalhando, e visita, e pastorear, e vivi muito tempo assim, e tem muitos pastores que vivem assim, sabe? Quando um pastor consegue parar de trabalhar, né, aí fora e cuidar só da igreja, mas assim, com um mínimo, ele consegue viver ali, e ele faz por amor, sabe? Faz por dedicação, porque a maioria dos pastores da igreja, vamos colocar aí 50, 100 membros, o pastor ali não tem uma renda para ele sustentar com folga a sua família. A maioria dos pastores do Brasil é assim. As pessoas acham que todo pastor é igual, todo pastor tem isso, tem aquilo, rouba a igreja. Não, é porque não conhece a realidade. Sim. A realidade é que a maioria dos pastores ali estão ali fazendo por amor mesmo. Não tem recurso, recompensa na terra, não. Pela fé. Olha, quando eu vim para cá,
no começo, eu vim fazer a obra de Deus, começou a pandemia. Não tinha sim. trabalho, a igreja fechada. Como é que eu vivi? Se Deus não chamasse, né? Se Deus não tivesse sustentado, eu tinha passado fome. Mas Deus me sustentou pela fé. Então, eu tenho muitos pastores que vivem assim. Acho que a maioria, vamos por 90% Sim. dos pastores do Brasil, que eles vivem assim. Por quê? Porque é uma igreja pequena. Nossos pastores aqui mesmo, tem a nossa igreja aqui, nós temos 70 membros. Tem a nossa igreja lá no Osternac, que tem 20, 30 membros. Tem a nossa igreja no bairro Novo B, que tem mais 40, 50 membros. Igrejas pequenas, que os pastores têm que tem o recurso do céu, Deus tem que prover. Então a gente vê, a maioria dos pastores no Brasil vive assim, sabe? Tem igrejas grandes, tem gente roubando, aí é problema de cada um. Tem gente usando a fé da pessoa. Porque a gente não pode pensar assim, eu vou crescer de qualquer forma, eu vou explorar a igreja, eu vou fazer o povo dar dízimo, oferta, obrigar o povo. A gente não pode fazer isso. Porque a gente vai estar errando. Erradíssimo. Então a gente vive pela fé mesmo. Pastor, então tem que defender os pastores aí do Brasil. Aproveitando aí, não está no script isso aí, mas eu acho sim, pela minha opinião, né? Quero ouvir a sua opinião também. Eu acredito sim que Deus ele não chamou ninguém para que. A Bíblia diz lá em Salmos que nunca viu um justo mendigar o pão, né? Nem sua descendência passar fome. Eu acredito assim comigo que Deus não chamou ninguém para passar necessidade no sentido de para sempre. Lógico que tem as provas, né? Eu acredito muito que Deus ele fez o mundo para nós desfrutarmos dele, nós povo de Deus. Eu não vejo problema nenhum de uma pessoa ter um carro bom, uma roupa boa, Também não vejo problema. Seja pastor, seja o que for. Eu acho que Deus fez para nós desfrutarmos mesmo. O problema é que tem pessoas que já usam de má fé, né? Igual foi conversado aqui. Mas eu não vejo problema nenhum do pastor ter um salário bom. Né? Se ele está fazendo isso, está usurpando da fé. Exatamente. Daí vai pagar um preço. Né? Exatamente. Eu não vejo problema nenhum de um pastor, por exemplo, hoje ter um salário. Eu não acho nada errado. Eu vejo assim. A igreja diz que o seu salário está na palavra do Senhor. Se a igreja tiver condições de fazer, tem que fazer. Né? Exatamente. Tem um pastor ali para se dedicar à igreja. Exatamente. Ele vai poder. Com mais tempo. Tá fazendo um trabalho dele. Uma vez eu ouvi de um pastor assim. Eu não tenho tempo para preparar mensagem, porque eu trabalho o dia todo. E o que você faz para pregar? Ele falou isso para mim. Eu pego a revista da Escola Bíblica Dominical, eu vejo ali o tema, chego na hora no púlpito e prego aquilo. Então, nossa, pensa só. Deus a igreja está comendo uma comida fraca. Muitas das vezes Deus usa pela misericórdia. Pela misericórdia. Porque tipo assim, o que acontece? O pastor, nem é culpa dele. É culpa porque, tipo assim, muitas vezes ele tem que estar ali. Porque a igreja não tem condição de sustentar, né? Exatamente. O ideal é ter o pastor na igreja, seu salário, trabalhando para preparar algo para a igreja, visitar, cuidar. Até porque quando a gente vê o culto, a gente espera algo de Deus. Né? A pessoa que vai ministrar a palavra, ela tem que estar preparada, ela tem que ter preparado algo. Exatamente. Então, se a pessoa... ter dedicado tempo para isso. Isso. Né? Ou de repente, por exemplo, lá liga, eu preciso de uma visita do pastor. O pastor está ali para estar auxiliando, né? Aconselhamento. Exato. Então, o pastor, eu não vejo nenhum motivo. Ir no hospital, fazer um velório. Olha quanta coisa que o pastor faz, né? Uma vez eu estava trabalhando, que olhar para o meu patrão e falar assim, viu, pode mandar embora, mas eu vou fazer um velório. É um membro da nossa igreja. Como é que eu vou lá deixar de fazer o enterro? Exatamente. Graças a Deus o meu patrão na época entendeu? Mas a gente vai deixar de fazer um velório por causa do emprego aí, né? Você é pastor. E é pastor. E daí, tipo assim, o que acontece? É algo que fica ruim, né, para nós mesmos. Porque assim, eu vejo hoje em dia a maior dificuldade das pessoas é dar o dízimo e oferta. Eles não entendem que o dízimo e oferta é para sustentar a obra, é tirado para o salário do pastor, mas as pessoas veem como porque, vamos dizer assim, porque alguns roubam, fazem o que fazem, todos pagam preço. E quem prece é a igreja nisso. Exato. E eu acredito muito nisso, você, que Deus fez sim o carro para a gente desfrutar, a roupa para a gente desfrutar, o shopping para tomar um sorvete com a família. Claro. Meu Deus, agora as pessoas aí hoje... todo mundo pode, o pastor não. Isso que eu ia falar agora. O pastor, para ser pastor mesmo, a pessoa tem que estar andando de a pé, tem que estar andando com tênis furado. Não, e é terrível. E tem que estar andando com uma roupa mal lavada, rasgada. A gente conhece irmãos assim da igreja, que infelizmente julgam assim. Que mundo é esse, né, pastor? Já aconteceu comigo. Você está passeando num lugar, eu falo, vou postar essa foto. Não vou postar. Né? Eu vou porque vão falar que eu estou roubando a igreja, que eu estou pegando dinheiro da igreja. Liberdade, pastor, de postar uma foto. E acontece com muito pastor. Sim. Acontece com muita gente. Muita gente. Não falo dessas igrejas grandes, porque é outra realidade.
Estou falando da maioria. A maioria dos pastores no Brasil, eles são assim. Eles sofrem. Infelizmente, Sofrem. infelizmente. E são julgados. Aí o pastor faz. Na hora de receber algo, que eu acho que seria um mínimo, né? Não pode tomar um sorvete com a família. Não pode postar uma foto no parque. Pastor tá postando foto no parque, tá pegando dinheiro da igreja. Eu já Imagina, cheguei, pastor, não é absurdo. que realidade nós estamos vivendo é essa? Infelizmente. Eu já cheguei, a gente vai pregar no domingo, trazer uma palavra, e aí eu já cheguei a ficar em casa assim no domingo, me trancar, ficar 5 horas preparando um sermão, preparando uma palavra para na igreja ir lá e pregar. E a gente vai pregar, aquele irmão não veio, a igreja vazia. Eu fico, meu Deus do céu, mas mesmo assim a gente continua. Isso ninguém vê, né? Não vê. Isso ninguém Acha vê. que quer chegar aqui, abrir e pregar, não é, né? Na verdade, você tem que ir ali ver o que Deus tem para a igreja aquela noite. Né? É A palavra viva, a palavra na hora ali, a palavra da igreja, né? o pão vivo mesmo. É a noiva de Cristo, né? Então a igreja é a noiva de Cristo. Então não dá para chegar assim, tipo, de qualquer jeito, né, pastor? E isso às vezes eu fico pensando assim, a Bíblia diz que vai haver tempo de perseguições, né? Mas parece que já estamos nesse tempo, e o problema é que qualquer pastor que está dentro da igreja é os próprios crentes perseguindo crente. Infelizmente. É um absurdo, pastor. Infelizmente. É um absurdo. Mas, pastor, vamos lá, que o tempo está se passando. Vamos lá. Pastor, hoje, que tipo de ambiente o senhor busca hoje para a igreja, assim, questão de criar? Vamos dizer assim, qual é o ambiente que o senhor cria, deseja criar hoje para a igreja, vamos dizer futuro, né? Ou que o senhor já tem criado ideias, planos, objetivos, assim, para que venha agregar mais, sabe? Hoje, sim, qual que é a ideia do senhor sobre isso? Então, a gente está no Ministério Assembleia de Deus, Ministério Madureira, tem toda uma liturgia, uma forma de trabalhar. A gente tem grupos, né? Sim. De crianças, jovens, adolescentes, irmãos de oração, os varões. Nós temos os nossos congressos, nossos estudos, né? Então é isso, a igreja vai continuar fazendo esses trabalhos, né? Não são poucos, né? Tem a teologia, Sim. né? E é uma Tem benção, as escolas bíblicas, né? Até você está fazendo teologia. O evangelista Moisés, aí, nosso professor, aí, tem ajudado muito aí. Moisés é uma bênção. E a gente tem esse trabalho, né? E continuar isso. Ano que vem a igreja continua fazendo os trabalhos aí, já projetando toda a agenda do ano e realizando nossos congressos, nossos avivamentos. Esse ano nós tivemos um congresso de missões, foi uma bênção. Com a presença da nossa igreja sede, né? Vieram com ônibus. Foi uma festa maravilhosa. Foram 3 dias assim, foram 2, né? Sexta e sábado, né? Que eles foram embora de sábado à noite. Mas foram 2 dias assim, de muita bênção, de muita comunhão. E nós vamos fazer ano que vem de novo. Vamos fazer de novo. Jesus, né, pastor? O senhor vê, né? A igreja vai realizar, né? Sim. O senhor vê, né, pastor? São muitos trabalhos que realmente hoje, se a gente for olhar para dentro da igreja, não tem como uma pessoa chegar e falar assim, puxa, não tem nada na igreja. Meu né? Deus. Quanta coisa tem para fazer. É como você disse feito, no começo, né? são poucos obreiros, porque olha, a seara é grande. Então você vê, né? Tipo assim, aqui vamos dizer que seja uma escola realmente para todas as áreas, né? Seja um estudo mais aprofundado, seja algo assim, tipo em questão de aprendizado, para que a gente possa realmente ser feiros lá fora. Né? Muita coisa. Então as atividades são Dá para muito grandes, né? você participar dos realmente grupos. se encontrar onde quiser. Exatamente. Né? Dá até para escolher. Né? Exatamente. Eu vou focar Tem mais muita nesse coisa, aqui. né? Tem muita Exatamente, coisa para fazer para Deus, para trabalhar. Tem muitos setores na igreja que dá para você. Sim. Eu quero trabalhar. A gente encaixa a pessoa naquele setor ali, a pessoa vai onde trabalhar. vê, né? Exatamente. Tem muita coisa. Muita coisa mesmo. Que benção, né, pastor? Que benção. Pastor, e hoje assim, como que hoje o senhor, a pergunta é assim, como você vê o levantamento e a administração de recursos financeiros da igreja? Hoje assim, como que o senhor lida com tudo isso, assim, tipo, levantamento de questão, hoje, para a glória de Deus, hoje o prédio aqui é nosso, né, pastor? Sim. Hoje Deus preparou tudo, também não foi simples, tão fácil, mas já tem um tempo, assim, quantos anos tem aqui, pastor? O templo aqui, já para 8 anos, 9 anos? Eu estou há 6, já tinha mais 2, acho que uns 8 anos. Vamos dizer uns 8 anos é o todo. Templo. Não, tem mais um. É por aí mesmo, que o pastor que me antecedeu foi o pastor Marlon, meu irmão, que começou, né, que comprou aqui junto com a igreja, e depois ele saiu, veio o pastor Daniel, que já estava erguido aqui, ele só começou a erguer as paredes, aí eu vim 6 anos, estou terminando aí. Tá terminando. E tem muita coisa para fazer, né, pastor? Muita coisa ainda. E
E muita aos coisa poucos vai ainda. caminhando, né? A questão de recurso, como é que funciona a nossa igreja, a Assembleia de Deus, como foi aqui, né, a história dessa igreja. E como é todo o Ministério de Madureira Trabalho. Eu era pastor na sede lá em Piracicaba. Nossa sede em Piracicaba, eu era pastor de uma congregação. Então, como que é feito? Os projetos missionários, projetos de igrejas, é apresentado, né, para a sede. Tá? Ó, temos uma igreja para fazer lá em Curitiba. Né? Primeiro, temos que comprar o terreno. A igreja paga um aluguel absurdo. Então, houve uma reunião, e aí eu decidiu, vamos comprar o terreno. Então, houve os recursos daqui e os recursos da sede, que é os dízimos, as ofertas que os irmãos dão. Separa uma parte, e aí então veio um recurso para cá. Então, os irmãos lá da sede de Piracicaba, as igrejas, que lá tem mais de 100 igrejas dentro da cidade, se reuniram, mais o campo, o Brasil, na verdade, todos se reuniram, esse campo de trabalho do nosso pastor presidente, pastor Dilma, se reuniu e começou a enviar o recurso para cá para pagar o terreno. Então, com dízimo e oferta. Então, comprou o terreno? Beleza. O que vai fazer agora? Vamos fazer o recurso agora para fazer o pré-moldado e cobrir. Então, reuniu todo mundo, todas as igrejas lá. Eu era pastor de uma congregação, mandava recurso para a sede mandava para cá. E aí construiu... Tudo unido, né, pastor? Exatamente. Aí construiu aqui. Depois que construiu os pré-moldados e cobriu, aí o pastor disse, agora vocês conseguem fazer o acabamento? É o que nós estamos fazendo. A gente faz os acabamentos aqui e o recurso que entra aqui, a gente vai fazendo os acabamentos, só que já temos um prédio próprio, como você falou. Já temos estabelecidos. O que nós fazemos agora? Nós também enviamos recursos para que seja construído outras igrejas. Chegou a vez agora do nossa, né, de ajudar também. A gente, claro, tem ainda para fazer aqui? Tem. Então, parte fica e parte vai. Você vê que interessante. Esse é o verdadeiro... Acho que a nossa igreja funciona assim. Isso, depois desse tempo que construiu aqui, foi construído Porto Alegre. Né? Porto Alegre também, uma grande igreja lá, maior que essa lá, foi construído também dessa forma. Né? Você ouviu aquela enchente que teve lá, ou no Rio Grande do Sul, e também teve na Bahia. Teve uma época que a gente enviava recursos para construir a igreja lá, para construir as coisas que foram danificadas na enchente. Então a igreja trabalha nessa união. Então a igreja de dízimo e oferta é oferta missionária. É oferta missionária. É para abrir igreja, para ajudar famílias, para sustentar realmente o ministério. Usar tudo na obra. Esse é na obra o de maior Deus. foco, né? É na obra de Deus. Muito bem. E você vê, né, pastor, que interessante, porque foi toda uma união para que isso venha a acontecer hoje. Né? E o mais interessante de tudo é que hoje o Senhor pode estar sendo essa união para que aconteça para outro lugar. Né? Exatamente. Hoje nós podemos Isso é o evangelho verdadeiro, né, pastor? Isso é muito interessante. Um ajudando o outro, né? Isso, Pastor, vamos para a última pergunta, então. Como você cuida do seu bem-estar pessoal e espiritual e como a igreja apoia o senhor nisso? Como o senhor lida com tudo isso hoje, pastor? Eu estava dizendo para você, ser pastor de igreja, com esposa, família, não é uma tarefa fácil. Sim. Ainda mais nos dias de hoje. O emocional de muitas pessoas estão abalados. Muitas pessoas. A gente lida com... Não sei o que aconteceu, eu já sou pastor há mais de 15 anos, mas faço obra há muito mais tempo. Mas pastoreando mesmo já faz uns 15 anos. E hoje parece que está mais difícil. Parece que pastorear a igreja está muito complicado. Está muito complicado, porque é lidar com as emoções, né, das pessoas que estão realmente com as emoções abaladas. Então a gente tem que pedir muita graça de Deus, coisa, né, orar muito. E outra, essa pergunta é bem relevante, porque hoje os pastores acham assim, tem que ficar 24 horas na igreja, tem que cuidar só da igreja. Tenha família. Sim. Sabe? Hoje eu já pensei assim, eu vivia para a igreja. Só que hoje não. Hoje eu me dedico à igreja, mas eu também me dedico a um passeio com a minha esposa. Hoje eu tiro a segunda-feira de folga. Segunda é nossa. Sabe? Segunda-feira eu procuro não atender ninguém, eu procuro passear com a minha família, para que eu possa ter um dia, ou até mais, se for, se tiver como. Na verdade é pouco, né, pastor? Se tiver como, eu procuro. Eu já não. Teve uma época que eu não vivia assim, não, mas hoje sim. Hoje eu tenho que ter esse tempo. Sabe? Eu tenho que ter esse tempo de recarregar as energias. Senão não dá, não. Porque você vê, né, pastor? Realmente a palavra diz lá que quem é solteiro cuide das coisas como agradar a Deus. E quem é casado cuide para agradar as coisas do seu cônjuge. Sim. Então se a gente se dedicar demais na obra, beleza, é bênção, é de Deus.
mas só que o problema é que a gente vai estar deixando a nossa família. Acho que, se não me engano, é em 1 Timóteo que fala ali, né, pastor, que se a gente não cuidar dos nossos, principalmente dos nossos, a gente vai estar negando a nossa fé. A própria fé. Isso. E ele fala ali, realmente, os nossos, quem é os nossos? É a nossa família. E família é esposa e Exato. filhos, né? Exato. E os nossos ali, ele fala, são os parentes, mas eu acredito assim, pastor, que realmente é Deus em primeiro lugar. Né? Segundo é a esposa. Eu, por muito tempo, eu falava assim pra minha esposa, lembro até hoje, que eu amava mais meu filho do que ela. Porque eu não tinha tanto entendimento. Mas Sim, hoje eu sim. entendo, pastor, que eu tenho que amar mais ela. Por quê? Porque eu tenho que dar a vida por ela. Com Cristo certeza. deu a vida à Com igreja. certeza. Né? Meu filho veio depois, minha Sim, filha veio depois. sim. E por muito tempo eu até acredito que magoava ela, né? Mas hoje eu não tinha entendimento. Mas hoje eu consigo ver assim que realmente os meus filhos vão casar. O Miguel vai casar, a Alice vai casar. E quem que vai ficar comigo? Vai ficar minha neguinha, né, pastor? Minha neguinha vai estar comigo até o final. Então hoje eu vejo Isso assim aí. que realmente a família, pastor, que nem esse tempo também, agora que eu estou na loja, tudo, realmente é muito corrido, né, pastor? Quando a gente vê já é 11 horas, quando vê já é 2 horas, É verdade. quando vê já é 5 horas, e quando vê já é 10 de novo. Então é muito rápido. Hoje eu como pastor, eu estou cuidando só da igreja. Quando há um aperto muito grande, eu faço um trabalho aqui, outro ali. Mas a maioria do tempo eu estou cuidando da obra. E tem gente que pensa assim, então não faz nada. Amado, Isso é pior, pastor. amado, É pior toma que essa- muito tempo da gente. É que nem você falou, às vezes a gente esquece da família. Então eu hoje penso assim, eu tenho que dedicar tempo a eles também. Passear, comer fora, tomar um café, conversar. Eu converso com a igreja, mas eu tenho que conversar com a minha família, eu tenho que ter o tempo dela. Então, Saber hoje eu escutar, separo, né, eu tenho o tempo da família, o tempo da igreja, o tempo para tudo. E o senhor tem uma filha de 19 anos, 19 né? anos. Você imagina, se o senhor deixar hoje assim, a tua família de lado... E quem eu sabe, perder né? minha família, hein? Exatamente. Né? Por mais que a palavra fala assim que mais importante é a nossa alma, só que a gente está negando. Né? Não, Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa. Mas Não não é. está querendo nada, não tá querendo dizer sobre família. A gente tem que cuidar da a primeira família. igreja é a casa. Isso, começa dentro do ministério. Primeira né? igreja é a casa. Se o senhor não pastorear a sua esposa e sua filha, como é que você vai pastorear a igreja? Fica complicado. Não tem como a gente cuidar das coisas de Fica Deus sem complicado. cuidar primeiro de Fica casa. muito complicado. E realmente a primeira, não só o conhecimento da palavra, mas também a sabedoria de ensinar, Com de certeza. instruir, né, pastor? Tudo. Isso vai tempo, né? Você tem que Sim. dedicar tempo, você tem que sair, você tem que estar com ela. Dedicar tempo. Sim. Pastor, é isso E então. tempo de qualidade. É verdade. Pastor, é isso. Graças a Deus a gente conseguiu gravar aí o nosso primeiro podcast. Muito obrigado pelo convite, né? O primeiro podcast aí. Isso. Está ali a equipe técnica ali atrás. Deus abençoe. Maravilha. Rayan tá ali, Aí eu tá ali cuidando com de tudo nós. ali. E, pastor, quero te agradecer também por essa oportunidade, né? Foi um privilégio para mim, tanto para nossa equipe. E vai vir muitos podcasts, pastor. Em O nome senhor de já tá Jesus. convidado também para a gente marcar mais um próximo aí sobre... Sim. Eu não esqueci, pastor, sobre a história do frigorífico. Tem muitas histórias que eu posso Uma contar. delas, né, pastor? Uma Eu delas. vou contar para vocês. E também quero ver a gente marcar um dia, já vamos deixar o convite estendido aqui, para vir a pastora Patrícia também para Sim, conversar, né? ótimo. E vai ser muito bênção o nosso bate-papo. Legal. Pastor, muito obrigado. Legal. Deus abençoe grandemente tua casa, tua família, que Deus continue te usando como pastor, como pai, como esposo, Amém. como conselheiro, como músico. Que Deus venha te usar em todas as áreas Amém. e que Deus continue abençoando grandemente sua vida, que Deus venha suprir todas as necessidades. E estamos aí junto para somar, né, pastor? Em nome de Jesus. Obrigado. Deixa eu só ler uma palavra. Ô, pastor, Pra fica à vontade. a gente encerrar aqui. É um salmo. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Glória a Deus por isso. Só um versículo, Salmo 139 diz assim: Tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cerca o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. O Senhor conhece os nossos caminhos. Em toda a nossa caminhada tem que ser na presença dEle. Nós devemos andar com Deus, né? Como Enoque andou. E esse é o meu objetivo de vida, andar com Deus. Andar com Deus. E que Deus abençoe você também para esse trabalho. Amém, pastor. Que sejam muitos convidados sentados aqui Em nome e de que esse Jesus. trabalho cresça Em nome de Jesus, pastor. e multiplique. Recebo em nome de Jesus. Obrigado, Glória a pastor. Deus. Glória a Deus. Vamos orar?
Senhor Deus e Pai, abençoa, Senhor Deus, todos os nossos ouvintes, que a bênção do Senhor seja derramada sobre eles, que essa história de vida que eu contei, da minha própria vida, possa glorificar o Teu nome e que pessoas possam se inspirar. Deus abençoa cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Eu vou pedir para vocês que vocês possam curtir, comentar, compartilhar aí no YouTube, nas redes sociais, para que essa palavra, esse vídeo, eles vão alcançar muitas e muitas pessoas. Amém? Deus abençoe. Até a próxima.